Olá, gente, tudo bem? Esse daqui é o nosso segundo vídeo da nossa aula sobre estratégia de busca, tá? Então agora a gente vai bolar uma frase de busca geral, tá? Não é a frase final, porque cada base de dados tem a sua característica, tá? Mas, de maneira geral, a gente vai fazer uma frase de busca padrão, vamos dizer assim, que a gente vai utilizar como base para para cada base de dados que nós vamos utilizar, tá bom? O que eu vou precisar de vocês? Eu vou fazer uma aula prática, eu até mudei, eu estava gravando no celular, agora eu estou gravando no computador, então até a tela está diferente para vocês aí o formato, tá? Vamos lá. Eu preciso que vocês abram o Word, tá? O programa, ou qualquer outro editor de texto que vocês tenham, tá? Que vocês entrem no seu navegador na internet, abram um site chamado DEX, que se chama Descritores em Ciências da Saúde, tá bom? É um site sobre descritores, que a gente vai utilizar isso e vai ser muito importante, tá? É esse site aqui, ó, que vocês vão entrar, tá? DSS. Se você botar no Google, vai aparecer e você entra, tá? E também esse outro site aqui, que a gente chama de Mesh, tá ok? Que a gente vai utilizar também depois. Então, MESH. Se você digitar esse termo aqui, vai aparecer no Google também e você vai entrar nesse site. Então, Dex, Mesh e o Word, tá? Ou um editor de texto qualquer. Primeira coisa, eu vou seguir aqui um raciocínio que eu vou criar agora para te poder criar uma frase simples, tá? Não vou complicar, tá? Em que eu vou colocar a variável dependente e a variável independente, tá? Então eu vou colocar a variável independente, a dipirona. Desculpa, variável independente, a dipirona, tá ok? Que a gente já tinha falado isso no vídeo anterior. E vou colocar como variável dependente, né, a mensuração do desfecho, a dor cervical. Tá ok? Então eu tenho duas palavras-chave aqui, tá? Dipirona e dor cervical, que também pode ser chamado de cervicalgia, né? Tá ok. Eu tenho aqui então as duas palavras-chave. O que eu vou fazer agora? Lembrando que eu estou querendo fazer uma revisão, né? Fazer uma busca para saber se a dipirona funciona em dor cervical, se é um bom medicamento para isso, tá ok? Lembrando que em dipirona eu posso colocar qualquer intervenção, pode ser terapia manual, aqui pode ser um outro medicamento, pode ser meditação, qualquer intervenção que você queira fazer para verificar se a cervicalgia, se é bom ou não para cervicalgia, tá? E na cervicalgia também, posso botar lombalgia, posso botar cefaleia, posso botar qualquer tipo de dor de barriga, enfim, né? Eu posso utilizar aqui o que eu quiser mensurar, tá? Eu utilizei esse exemplo. Vamos lá, agora a gente vai pegar, vou selecionar aqui, vou copiar esse termo aqui, copiar, tá? E vou no DEX, nos descritores. Agora a gente vai pegar a palavra-chave e verificar o descritor em inglês para que a gente possa utilizar na base de dados, tá bom? Então eu vou lá primeiro no DEX, consulta, e aí eu vou colocar aqui por palavra, né? Vou colocar aqui colar dipirona, tá ok? Consulta. Apareceu um descritor, que é o termo em inglês, tá bom? Então eu vou pegar esse termo em inglês aqui e vou copiar. Vou jogar no Word. Volto lá, tá? Vou botar aqui o descritor. Aqui já é um descritor. Já não é só uma palavra-chave. Já é o meu descritor que eu já vou utilizar esse daqui, tá? Vou colar aqui, dipirona, tá? O termo em inglês. Vou fazer a mesma coisa no DEX para outra palavra-chave, dor cervical. Aí volto, nova consulta, boto lá, dor cervical. Consulta, encontrou um descritor, neck pain. É isso daqui que é o meu descritor agora, tá? Meu descritor em inglês, neck pain. Copiar, tudo a mesma coisa, tá? Volto lá, então agora já tem os descritores, tá ok? Então, dipirona e neck pain, certo? Já tem isso daqui. E agora? É só isso minha frase de busca? Não.
eu vou ter que buscar os sinônimos, tá? Eu tenho descritor e tenho que buscar os sinônimos. Vamos supor que no estudo que você esteja procurando, que tenha um estudo que escreveu Novalgina no tratamento da dor cervical. A Novalgina a gente sabe que é dipirona, é um nome, né? É um sinônimo, né? É um nome comercial, mas serve como sinônimo. Então, se o estudo colocou lá no título dele e no texto, se ele colocou Novalgina, e eu só colocar na minha frase de busca dipirona, eu não vou encontrar esse estudo. Né? Então, entendam a importância de entender, botar os sinônimos dentro das frases. Tá? Então, eu vou lá, pegar o termo que eu quero verificar os sinônimos e vou no mesh agora. Tá? Então, lembra eu falei o DEX e o mesh. Vou entrar no mesh, vou colocar aqui o quê? O meu descritor. E ele vai buscar os sinônimos já em inglês, tá ok? Encontrei aqui, tem 3 itens de pirona, que é o que eu tô procurando, camilofin, dipirona e combinação de drogas não é, e outra combinação de drogas também não é. Então é esse aqui, ó, dipirona, né? Um analgésico, anti-inflamatório, parará. Então é esse que eu quero. Cliquei aqui. Abrindo aqui, ele vai me dar o quê? Todos os sinônimos descritos pela literatura. Então, tudo isso daqui é sinônimo de pirona. Tá? A Novalgina, que eu dei exemplo, tá aqui, ó. Novalgina. Então, tem diversos medicamentos que utilizam outro nome comercial. Tá? Então, tudo isso é de pirona. São sinônimos de pirona. Eu vou copiar isso tudo aqui e colocar lá no Word. Então, volto lá para o Word e vou colocar aqui. Da dipirona já é um descritor que vai ter que entrar na frase de busca, mas também eu tenho que colocar os sinônimos. Tá? Essa frase vai ter que conter os sinônimos. Senão, vai ficar muito vago. Eu tenho que trabalhar bem isso, para ficar uma busca abrangente. Tá ok? Então, esses daqui são todos os sinônimos, tá? E agora aqui vou fazer a mesma coisa para o outro descritor, tá? Que é a dor cervical, que vai ser o descritor neck pain. Vou copiar e vou lá no mesh, tá? E agora fazer uma nova consulta. Colar, neck pain, search. Neck pain, aqui. Tem isso tudo aqui, ó. Neck pains. Vou botar tudo isso de sinônimo, que é utilizado pela literatura. Então, eu tenho que utilizar isso na minha frase de busca. Então, eu vou lá, copiei e vou colar no Word, tá? Isso é a maneira que eu faço, tá, gente? Cada um pode fazer de uma outra maneira, tá? Mas a ideia geral é essa, tá? Eu faço no Word para ficar organizado e eu vou salvando o arquivo para eu ter tudo comigo, tá? Porque às vezes a gente erra e tem que voltar, tá? Então tendo tudo adianta bastante. Então eu tenho aqui o descritor principal, NECPEN, e todos os seus sinônimos, tá? E tenho o descritor de pirona, né? De pirona, e todos os seus sinônimos, tá? Então agora eu já utilizei o DEX e o MESH como eu precisava. Como é que eu faço uma frase de busca padronizada, né? Eu vou colocar o descritor e colocar uma coisa que a gente chama de operadores booleanos, que são termos utilizados para que as bases de dados entendam o que eu quero na minha busca, na minha frase de busca. Então, eu vou colocar... Ele tem que buscar isso aqui tudo. Como é que eu vou linkar um no outro, um termo no outro? Eu vou botar o operador OR, tá? Dipirona ou metamizol ou dipirônio ou eu vou botar OR, porque é ou, né, em inglês. Então, eu vou botar OR. Eu não posso botar AND aqui, tá? Senão eu vou somar tudo e a frase de busca vai ser uma loucura. Então eu vou colocar OR, aí eu vou botar OR, de novo, OR, de novo, OR. Aí, assim, eu vou fazer com todos, tá? Eu vou botar, vamos supor que de pirona só tivesse isso, tá, gente? Para não ficar muita coisa para explicar. Eu tenho que botar em todos, tá? Eu vou apagar todos aqui, tá? Mas, na verdade, eu tenho que botar todos eles, tá? Eu vou parar no Novalgina, pronto. Aí eu vou fazer aqui. OR, de novo. OR.
or, or. Então eu fiz aqui uma parte inicial. Dipirona, ou isso, porque são sinônimos, tá? Então a frase vai ser assim. Vamos supor que eu parei aqui na Novalgina, mas eu tenho mais, tenho que continuar o or com todos, tá? Agora vamos para outro descritor. Agora, quando eu vou colocar um outro descritor, eu tenho que botar o and, que eu vou fazer dipirona e neck pen, e dor cervical, tá? Então agora eu vou colocar o and, que é um operador booleano também, tá? Aí eu vou lá, neck pen. Aí eu volto pro or, neck pens, or pen neck, or, e assim sucessivamente. Vou parar por aqui, porque tem que botar tudo isso também, tá? O ideal tem que colocar tudo, tá, gente? Eu tô cortando aqui para o vídeo não ficar muito grande e não ficar muito chato para vocês. Tem que colocar tudo isso, tá? Os sinônimos, tá? Então eu coloquei lá uma frase de busca clássica. Isso daqui seria uma frase de busca, um rascunho, tá? Lembrando que cada base vai ter a sua maneira de fazer especificamente. Mas, por exemplo, alguns conceitos são importantes. Por exemplo, na maioria das bases, tá? Não em todas as bases, a maioria. Se eu colocar uma palavra composta, por exemplo, neck pen, o ideal é que eu coloque entre aspas. Por quê? Porque se eu colocar neck pen sem aspas, a base de dados ela vai entender neck e pen como coisas distintas. Então, tudo que tiver neck vai aparecer e tudo que tiver pen vai aparecer. Então, vai aparecer muito estudo, tá? E a maioria não vai ser o que a gente busca, tá? Então, em algumas bases de dados, você tem que colocar, entre aspas, somente as palavras compostas, tá? Para que ele entenda que é uma palavra só, que é uma coisa só. Senão, ele não vai entender, tá? Eu estou fazendo isso daqui para ficar simples. O que eu vou fazer? Eu vou copiar isso daqui e vou jogar no PubMed. Depois, o último vídeo, a gente vai fazer a prática, tá? Só quero fazer um teste aqui. Já tá com A, entre aspas. Vou botar search. Essa frase de busca que eu coloquei entre aspas, apareceram, né, 376 estudos, tá? Deixa eu ver se, tirando as aspas aqui, se tem alguma diferença. Só para você entender a importância de colocar entre aspas. De 376, eu só tirei as aspas que eu tinha falado anteriormente, sobraram 30.999 resultados. Ou seja, tenho que botar entre aspas os termos compostos nessa base, que é a base PubMed, tá? Daqui a pouco vou botar o próximo vídeo, tá? Em que a gente vai trabalhar em cima dessa base. Tem outras coisas pra gente fazer ainda, o tipo de estudo, tá? Tem várias coisas que a gente vai modular na busca. Eu vou criar a frase na base PubMed, tá? Mas, de maneira geral, isso daqui foi a maneira de fazer uma frase simples. Ah, professor, se tivesse aqui, e se fossem idosos, se tivesse uma população específica, aí eu teria que ir lá no Dex, colocar idosos, achar o descritor e colocar aqui and, aí eu colocaria, sei lá, elderly, talvez seja isso, né, o descritor. Aí todos os sinônimos, or, 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 ou seja, eu vou procurar dipirona, né, and, né, or, parará, 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 and, neck pen, or, parará, 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 and, elderly, or, parará, 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 parará. Tá? Entendam como é eu quero que vocês entendam como é que a base de dados raciocina, é algoritmo, eu tenho que entender isso, tá? Então tem que entender os operadores booleanos, que no caso eu utilizei dois, or e and, quando utilizar eles, tá? Então eu coloquei o termo, o descritor e todos os sinônimos
vão ter o OR entre eles, tá? E entre os descritores, tá, diferentes, tá, eu vou colocar o AND, tá? E aí volto para o segundo descritor, coloco OR entre sinônimos, aí um terceiro descritor, que foi o elderly, que eu acho que é, eu botei aqui, tá? Aí depois entre elderly dos sinônimos, OR, tá? Isso é o básico, tá? Então eu vou parar por aqui esse vídeo e a gente vai fazer depois o último vídeo, que é uma aula prática na base PubMed, tá? Então aqui a gente conseguiu entender os descritores, pegamos as palavras-chave e colocamos ela em descritores, tá? Utilizamos o DEX, utilizamos o MESH e fizemos um padrão de frase de busca, tá? No próximo vídeo vamos ver isso na prática, tá? Eu vou utilizar como forma de aprendizado a PubMed, a base de dados PubMed, tá? Desculpa, o portal PubMed, que é da base de dados Medline, tá bom? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo para a aula prática.